Você quer construir relacionamentos saudáveis, mas parece que sempre tem algo que te impede que isso aconteça? Nesse vídeo a gente vai passar para você 4 passos simples e práticos para que você consiga construir esse relacionamento. E o melhor de tudo, começando pelo mais importante desse contexto, que é você mesmo. Então, fica com a gente até o final desse vídeo para você entender quais são os 4 aspectos fundamentais para um bom relacionamento e não sai desse vídeo antes do último ponto, porque com certeza é um passo muito transformador e muitas pessoas estão negligenciando. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E nós somos um casal que busca trazer conteúdos significativos para a sua vida, direcionando para relacionamento, saúde mental, expansão da consciência, desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like e se inscreve no canal. E o primeiro passo seria desenvolver o seu autoconhecimento. Para a gente ter um relacionamento de qualidade, um relacionamento satisfatório, é crucial que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento para que a gente se conheça e dessa forma a gente consiga interagir e ter mais conexão com o nosso parceiro. Esse autoconhecimento ele vai entrar em outras áreas também, mas aqui a gente está ampliando sobre relacionamento. Então, quando a gente começa a olhar para a gente de uma forma diferente, a gente não faz como a maioria das pessoas faz, que é quando eu começo um relacionamento, eu já estou, todo o meu foco, todo o meu olhar, toda a minha atenção está no outro. E aí a gente acaba se esquecendo nessa relação e a gente começa a avaliar o outro, a gente começa a julgar o outro, ver se ele é bom, se ele é ruim, o que significa esse outro. E a gente esquece de nós mesmos e a gente acaba não se melhorando nessa relação, mas a gente acaba exigindo dessa pessoa que está entrando, seja ele um ficante, um namorado ou às vezes até num casamento, porque eu sempre venho com esse olhar para o outro, desde o início. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente vai voltar esse olhar totalmente para a gente. E aí a partir desse olhar, eu me conhecendo melhor e me entendendo melhor, eu consigo também proporcionar algo bom para essa pessoa, para que aí sim eu possa cobrar. É importante que a gente se pergunte também o que eu estou buscando com esse relacionamento, o que eu quero com essa pessoa, o que eu vi nessa pessoa que me chamou a atenção, o que eu vi nessa pessoa que também tem em mim e por isso pode dar certo a nossa relação. E aí a partir disso a gente ir construindo um relacionamento pautado naquilo que você já conhece sobre você. E aí, a partir disso, do que você conhece sobre você, você vai auxiliar essa pessoa que você está junto a ela também se conhecer a partir de você. E dessa forma, a gente ir trazendo um relacionamento de qualidade. O passo 2 é você aprender a comunicar as suas necessidades. Cada vez mais a gente percebe que a comunicação está muito falha dentro dos relacionamentos. Então a gente percebe uma comunicação muito agressiva, com muita ironia, com muitas indiretas, onde a gente basicamente espera que a outra pessoa adivinhe aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. E isso vai servir unicamente para causar brigas, discussões e um distanciamento desse casal. Então é muito importante que a gente entenda de uma vez por todas que nós precisamos comunicar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer que aconteça, aquilo que a gente está sentindo. Porque a outra pessoa, ela não vai saber como nós estamos nos sentindo em relação a determinada situação. Então nós precisamos aprender a falar para a outra pessoa, mas falar de uma forma assertiva, de uma forma que eu não esteja sempre criticando, julgando, apontando, cutucando a outra pessoa mesmo. Porque é muito comum a gente fazer isso porque a gente basicamente não aprendeu a se comunicar de uma forma assertiva. A gente aprendeu a falar, né? Todo mundo aprendeu a falar, mas ninguém aprendeu a se comunicar de uma forma assertiva e efetiva, sem que eu esteja atingindo, ofendendo a outra pessoa com a minha comunicação ou sem que eu esteja de alguma forma gerando atrito, né? Alguma sujeira nessa comunicação. Então é muito importante a gente buscar cada vez mais lapidar todo esse processo, porque a base de todo relacionamento vai acabar sendo a comunicação. Se eu não consigo me comunicar bem com o meu parceiro, se eu não consigo expressar aquilo que eu quero, aquilo que eu estou sentindo, a gente vai sim ter discussões e a gente vai sim ter desentendimentos e a gente vai estar longe de ter um relacionamento saudável, porque não tem como a gente esperar viver um relacionamento saudável se a gente não está conseguindo se comunicar com aquela pessoa, porque se a gente não se comunica com o outro, significa
significa que existe muita coisa que está sendo deixada de lado, que existe muita coisa que não está sendo suprida, que está sendo reprimida. Os sentimentos, os pensamentos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso, tudo isso está ficando de lado. E tudo isso vai se acumulando e vai gerando um acúmulo. A gente vai se desgastando dentro dessa relação pela falta da comunicação. Então, o objetivo é a gente conseguir comunicar aquilo que a gente deseja sem acusação, sem querer impor aquilo para a pessoa, sem querer julgar quando a gente está falando. E a gente precisa se policiar muito nisso, porque a gente não percebe a forma como a gente está falando, a gente não se dá conta de que a forma que a gente está falando está sendo muito agressiva, e por isso que a outra pessoa está recebendo como uma crítica. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu me comunico super bem, eu falo super tranquilo, super de boa, mas a outra pessoa sempre briga, sempre recebe mal, tá sempre erguendo o tom de voz, tá sempre achando ruim. Só que a gente precisa analisar com mais cautela, porque a gente possivelmente pode estar falando de uma forma agressiva sem mesmo perceber. Então é muito importante tomar cuidado com isso. O passo 3 seria trabalhar os nossos bloqueios emocionais. Você já deve ter visto, ou ouvido falar sobre traumas e bloqueios emocionais. Só que nem sempre a gente entende o que é um trauma, o que é um bloqueio, que não é simplesmente um acontecimento que vai impactar na minha vida e eu não preciso saber o que é isso. Eu sei que ele é ruim, que ele é negativo e que ele vai me atrapalhar, mas eu nunca busquei entender o que é esse trauma, o que é esse bloqueio e principalmente como ele pode me prejudicar, tanto nos meus relacionamentos quanto em outras áreas familiares, vida financeira, hábitos, rotina, tudo mais. Então, quando a gente não olha para esses traumas, quando a gente não tem mapeado esses bloqueios mentais, fica muito difícil a gente saber aonde eles estão impactando e aonde eles estão gerando um prejuízo. E aqui a gente está trazendo sobre o quanto isso pode interferir nos nossos relacionamentos, porque vai interferir. Então, se eu não sei quais traumas, quais bloqueios, quais necessidades, quais carências eu possuo, muito possivelmente eu vou estar jogando para esse relacionamento. Essa pessoa que está comigo, ela não vai saber que é por isso que eu estou dessa forma e ela vai me julgar, ela vai me cobrar, ela vai brigar, vai haver discussões, porque na verdade eu estou só repetindo um processo mental que foi gerado lá quando criança. Só que se a gente não olha para isso, muito possivelmente eu colho os resultados dessa criança ferida e não de um adulto saudável. E para que a gente tenha um relacionamento saudável, a gente precisa buscar ser um adulto saudável, porque uma criança não consegue estabelecer um relacionamento, muito menos manter um relacionamento. Talvez a criança até consiga um relacionamento, mas ela vai precisar estar madura, para que ela mantenha um relacionamento. E isso uma criança ferida ela não vai conseguir fazer. Somente esse adulto saudável que já entendeu as feridas que essa criança traz lá da infância, e aí a partir disso ela usufrui ou usa, entre aspas, esse companheiro ou essa parceira para que ambos vão construindo uma relação saudável, porque a relação é isso, é uma construção. Então você não vai chegar perfeito para uma relação e nem a sua parceira vai chegar perfeita para você. Vocês vão se construindo, vocês vão se melhorando. Assim como você vai ter os seus bloqueios, ela vai ter os bloqueios dela e você vai ajudar ela a perceber os dela e ela vai ajudar você a perceber os seus. E cada um vai trabalhar os seus bloqueios de forma constante a partir dessa relação de ficante, de namoro, de casamento, seja qual estágio for. Só que você precisa identificar primeiro quais bloqueios existem em você para que isso já não atrapalhe essa relação. E depois, conforme a relação vai se dando, vocês vão se percebendo em limitações, em bloqueios, em traumas, e aí sim vai sendo conversado, vai sendo trabalhado, vai sendo buscado ajuda juntos, mas ambos já tendo a noção do que estão enfrentando e do que planejam enfrentar juntos. O passo 4 diz respeito a você se responsabilizar pelas suas emoções. É você entender que você é o único responsável por tudo isso e não o seu parceiro. Não ficar jogando a responsabilidade de algo que é seu
para o outro. E isso a gente falou no início do vídeo que é muito negligenciado porque normalmente, para tudo na vida, a gente não acostuma assumir essa autorresponsabilidade, porque é muito mais fácil, é muito mais simples eu simplesmente transferir para outra pessoa a responsabilidade, a culpa daquilo. É muito mais complexo, é muito mais pesado, é muito mais trabalhoso quando eu trago para mim. E eu preciso analisar o que eu tenho que mudar, quais são os erros, os meus próprios defeitos, os meus pontos fracos. Tudo isso é muito mais difícil. A gente tem uma certa resistência a fazer isso. Por isso que é tão negligenciado. A gente costuma só apontar, julgar, jogar essa responsabilidade e se livrar daquele problema, né? Como se ele fosse desaparecer. Então, a gente assumir essa responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações, por tudo que a gente faz, é muito importante, principalmente dentro de um relacionamento, porque aí a gente para de ser aquela pessoa que está só apontando, julgando, culpando a outra pessoa e a gente começa a entender que, eu também tenho os meus defeitos, eu também erro, eu também preciso mudar em algumas coisas, eu também preciso melhorar, eu também tenho a minha parcela de culpa, né, de responsabilidade sobre essa situação, sobre esse relacionamento, sobre a minha vida, sobre todos os aspectos. E aí, quando a gente começa a assumir essa responsabilidade, a gente começa a perceber a nossa vida de uma forma diferente também. Porque aí a gente começa a perceber que, eu preciso então fazer algo diferente para que essa situação seja diferente. Eu preciso ser uma pessoa diferente para que o meu relacionamento seja diferente. E é isso que a gente vem insistindo bastante, né? Também no nosso perfil lá do Instagram, que recomendo que você acompanhe se você ainda não segue lá, que a gente precisa de um desenvolvimento como pessoa para que depois a gente consiga se desenvolver no relacionamento. Não tem como a gente ir buscar dicas, a gente aprender coisas sobre relacionamento, que tem muita coisa também, mas não tem como a gente pular direto para o relacionamento sem passar pela parte do meu próprio desenvolvimento, porque nós, enquanto indivíduos, temos muito que melhorar e aprender. Então, mulheres têm muito a aprender a melhorar em relação à mentalidade, à feminilidade, em um mundo que entra ali diversos aspectos. O homem, a mesma coisa. Cada um tem que aprender a sua parte, digamos assim, porque são responsabilidades diferentes, são necessidades diferentes, é tudo diferente. Então, a gente precisa se desenvolver como pessoa. Depois que a gente já começou a entender todos esses processos, que a gente já começou a trabalhar tudo isso, aí sim a gente vai começar a trabalhar no relacionamento. O que a gente vai fazer enquanto casal? Como que nós podemos melhorar o nosso relacionamento, a nossa convivência? Como que a gente pode construir, né, um relacionamento saudável, sólido, duradouro, que realmente seja algo gostoso, que me complete, que eu queira estar ali vivendo. Mas é toda uma jornada, todo um processo que a gente não pode pular etapas. Então é muito importante a gente assumir a responsabilidade. Esse passo 4 é crucial e a gente precisa analisar porque a gente costuma negligenciar muito, mesmo sem perceber que a gente está fazendo isso. Então, para desenvolver um relacionamento saudável, é todo um processo e ele vai começar dentro de você de forma individual. Ele não vai começar no seu parceiro, ele não vai começar no seu relacionamento, ele vai começar dentro de você. Você que precisa dar o primeiro passo dessa mudança, você que precisa começar a trabalhar a si mesmo, porque é isso que vai ser o primeiro degrau da escada desse processo de construção de um bom relacionamento. A gente precisa ter muito claro isso. Então, o autoconhecimento, a comunicação clara, trabalhar os bloqueios internos e a responsabilidade emocional são pilares muito importantes para a construção desse relacionamento saudável. Então, se você começar a colocar em prática esses 4 passos que a gente passou aqui, com certeza você já vai começar a perceber as mudanças na sua vida e no seu relacionamento, nesse processo que começa internamente. Então eu espero que tenha feito sentido esse conteúdo para você, eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, não se esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo e principalmente se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal e já deixa um comentário em qual desses passos que a gente falou você acha mais desafiador ou talvez algum que você esteja tendo problema maior nesse momento que a gente vai tentar gravar um vídeo para te ajudar. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Até mais!